Olá, aluno, aluna! Estamos novamente com a nossa disciplina de alfabetização e letramento. Desta vez com o capítulo 3, veremos o letramento no Brasil e o letramento digital. O termo letramento, ele é bem atual. Conforme Magda Soares, sua grande estudiosa, esse termo foi usado pela primeira vez no Brasil em 86, como já disse em outro vídeo, por Mary Cato, uma professora da Unicamp, numa perspectiva psicolinguística. Em 88, a autora Leda Tofuni voltou a referenciar o termo como um estudo do modo de falar e de pensar de adultos não alfabetizados. Portanto, Leda inseriu este termo no nosso dia a dia pedagógico, se referindo ao modo de falar e de pensar de adultos analfabetos. Como você mesmo deve se lembrar, em outros vídeos, dissemos que um aluno analfabeto adulto, ele pode ser letrado e não alfabetizado. É neste contexto que Leda fez os seus estudos. Este novo termo surgiu para representar uma condição contrária ao analfabetismo e que levasse em conta as vivências e saberes desses indivíduos. Lembra-se quando eu disse que Mary Cato tinha desenvolvido esse termo porque havia começado um fenômeno novo? É exatamente este fenômeno a que me referia. Todo indivíduo, ele sabe algo, ele sabe se comunicar e ele sabe se desenvolver na sociedade, independente se ele sabe ler ou escrever. É a este processo que Leda deu ênfase. A consolidação da alfabetização só ocorre quando ela é associada ao letramento. Por isso, você professor, você professora, pode se utilizar do letramento, ou seja, da experiência que a criança traz para dentro de sala de aula, para consolidar o processo da alfabetização. A primeira, que é a alfabetização, é o aprendizado da leitura e escrita. E o letramento é a prática cotidiana desses processos, pois quando a criança é alfabetizada, ela usa no seu dia a dia. No início dos anos 90, começaram a surgir os ciclos básicos de alfabetização. E a Lei de Diretrizes de Bases, a famosa LDB, em 96, criou ciclos de organização de ensino. Desde então, muitos estudos e práticas vieram se desenvolvendo nesta área e atualmente esse termo já vem sendo empregado para a alfabetização de crianças, pois essas também trazem suas experiências, como já foi dito. O Brasil considera hoje alfabetizado aquele indivíduo que tenha concluído o 5º ano do ensino fundamental, pois se espera que este tenha apropriação da leitura e da escrita em seus usos sociais, sendo que essa mesma lei hoje pede para que o aluno seja alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Porém, esta realidade não contempla 100% da população, por suas diferenças políticos-sociais, econômicas, regionais e até mesmo psicológicas. Portanto, o Brasil avançou na educação básica, mas não o suficiente para que esse desenvolvimento e domínio das habilidades fosse bom para a sociedade letrada. Para ser letrado, o indivíduo tem que ser competente para usar a leitura e a escrita nas diferentes práticas sociais. Esse fato aponta para um atraso na alfabetização brasileira e nossa realidade necessita urgentemente de estratégias e habilidades que sinalizem e preparem esse indivíduo para um mundo globalizado. Uma dessas estratégias pode ser denominada como letramento digital. Segundo Aquino, o indivíduo precisa também ter a capacidade para localizar, filtrar, avaliar uma informação disponibilizada eletronicamente.
Portanto, o letramento digital significa o domínio das técnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver múltiplas competências nas mais variadas mídias. Implica saber se comunicar nas diferentes situações com propósitos variados nos ambientes virtuais. Um dos aspectos do letramento digital é o acesso instantâneo à informação, coisa que já é comum em nossos dias, desde a mais tenra idade. A internet é um espaço em que todas as pessoas conectadas podem postar conteúdos em blogs, sites ou redes sociais. Sendo assim, a informação estará disponível e acessível indiscriminadamente. Outros aspectos relevantes nos ambientes virtuais é que a informação é apresentada usando não somente os termos linguísticos, não somente os grafemas e fonemas, e sim também animações, vídeos, símbolos, entre outros. No entanto, para ser letrado digital, é necessário também dominar as novas tecnologias, que estão evidentemente crescendo a cada instante. Você, como professor, como pedagogo, precisa ter em seu meio social e educacional as tecnologias da informação e deve ter domínio para utilizá-la de forma consciente e crítica, explorando as suas potencialidades. A exclusão digital é um tema amplamente discutido porque ainda há muitas áreas no nosso país que não têm esse acesso. Os letramentos digitais podem ser didaticamente classificados pelo seu foco na linguagem, informação, conexão e desenho. Agradeço a sua atenção e te vejo no próximo vídeo. Estamos de volta com mais um subitem da nossa disciplina Alfabetização e Letramento, agora falando da alfabetização em si e as práticas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje, o nosso ensino está dividido em 3 níveis: educação infantil, educação fundamental e ensino médio. O ensino infantil, ele contempla as crianças até os 5 anos. O ensino fundamental vai dos 6 aos 10. O fundamental 1 e o fundamental 2 dos 11 até os 14. A partir daí é o ensino médio. A alfabetização, ela deve acontecer até o final do ensino fundamental 1, que seria o 5º ano, na faixa de 10 anos. A alfabetização, ela apresenta várias dificuldades no decorrer do seu processo de aquisição. Isso nos leva a refletir e analisar esse processo e tentar encontrar ações possíveis que possam modificar nossas práticas pedagógicas com o único objetivo de auxiliar os nossos alunos no desenvolvimento das habilidades para facilitar a aprendizagem dele. Então, o professor, o pedagogo, ele tem o dever, faz parte do trabalho dele, desenvolver ações quase que diariamente para facilitar, para auxiliar essa criança a adquirir a aprendizagem e estar alfabetizada e letrada até o 5º ano. Dificilmente teremos uma classe homogênea, uma classe em que todos os alunos aprendam da mesma forma, com as mesmas práticas ou no mesmo tempo. Inclusive, teremos em nossas salas, em nossa prática diária, alunos que terão dificuldades de aprendizagem. Isso é muito comum em nossos dias. Arthur Gomes de Moraes diz que ensinar de forma cuidadosa e explícita o sistema da escrita alfabética se coloca hoje como uma medida urgente para reinventarmos as metodologias de alfabetização. Por isso, eu disse e repito, é importantíssimo no trabalho do professor e do pedagogo sempre estar inovando as suas práticas. Com certeza, em cada uma delas, você conseguirá atingir até aquele aluno que tem maior dificuldade.
Os alunos mudam frequentemente e a sociedade vem passando constantemente por processos de globalização. Contudo, poucos são os que procuram mudar suas metodologias de trabalho e reconsiderar os conhecimentos gerais de sua sala de aula. Como já foi dito antes, temos vários métodos e podemos, inclusive, testá-los de alguma forma em nossa prática docente até encontrarmos aquele que surtirá o efeito desejado. O professor deve perceber as possibilidades e alternativas da aprendizagem e investigar a que pode ser de melhor forma para iniciar o processo da alfabetização. Ser professor alfabetizador é estar atento ao ato de entender com todo o embasamento teórico que a profissão de educador busca para a sala de aula. É necessário um constante estudo a fim de aprimorar os seus conhecimentos sobre os métodos de alfabetização e aplicá-los em seus alunos. A ação do professor em sala de aula deve relacionar a prática e a teoria. Não adianta o professor estudar incansavelmente as teorias e não aplicá-las. Como já disse, devemos até aplicá-las e se não tivermos uma resposta da criança afirmativa, que ela realmente adquiriu a aprendizagem, mudamos essa técnica. É importante os alunos entenderem a necessidade da reflexão sobre os assuntos discutidos em sala de aula. Em seu cotidiano, pode estar relacionado esses conteúdos e o quanto é primordial a concentração para a aquisição da leitura e da escrita. Por isso é muito importante o papel do educador em sala de aula, quando ele relaciona tudo aquilo que a criança está aprendendo com o seu contexto social. Para que ela precisa aprender português? Para que ela precisa aprender a matemática? Onde ela vai utilizar o aprendizado de história, de geografia, de ciências, que ela vai internalizar? O que acontece muito nos dias de hoje são crianças perguntando: para que ir à escola? Para que aprender? Para que eu vou usar o aprendizado sobre a Revolução Francesa, por exemplo? Eu não moro na França, é o que muitos dizem. Mas cabe ao professor, ao educador, desenvolver técnicas que façam essa criança se interessar, se motivar a aprender e entender onde ela vai aplicar essa aprendizagem. Diante desse contexto todo, é que os professores da educação infantil necessitam melhorar a sua prática, para que os alunos sejam beneficiados no processo de aprendizado nas séries posteriores. É exatamente isto. Tudo começa pela educação infantil. Se você, professor, professora, for um professor alfabetizador, você sentirá extrema necessidade de que uma criança tenha tido uma base teórica de aprendizagem na educação infantil. Se ela tiver todo esse contexto a seu favor, com certeza o seu trabalho fluirá. Caso contrário, cabe a você também, professor, na sua função de educador, trazer esta criança para si e ajudá-la a desenvolver, mesmo que tardiamente. Agradeço a sua atenção e te espero no próximo vídeo. Olá! Seja muito bem-vindo novamente. Vamos conversar hoje sobre a alfabetização e letramento e a prática no EJA e com os alunos de educação especializada. Esses dois nichos da aprendizagem e da educação são de extrema importância nos nossos dias de hoje. A educação de jovens e adultos já foi bastante esquecida. Hoje, graças a novas tecnologias, as novas políticas públicas, tem se dado um pouco maior de ênfase nela. E a educação especializada é um grande estudo e desenvolvimento para nós educadores. A educação de jovens e adultos
O EJA, como ele é conhecido, é uma modalidade de ensino que consiste em oferecer a educação básica para as pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino fundamental e médio por vários fatores, ou que já até frequentaram antes, mas não finalizaram seus estudos. De acordo com a LDB, Lei 93/94 de 1996, os sistemas de ensino devem oferecer gratuitamente aos jovens e adultos oportunidades adequadas e igualitárias para o aprendizado. Entretanto, na sociedade letrada, evidencia-se um contraste entre o que é proclamado na legislação e o que acontece efetivamente nas instituições escolares em relação ao EJA. Os índices estatísticos comprovam o número de pessoas não alfabetizadas em nosso país, que segundo o IBGE, no censo de 2011, atingiam 9,6% da população. Paulo Freire, como já dito antes, que foi o educador que criticou a concepção mecanicista da alfabetização, aquela de repetição contínua, na qual enfatizou um trabalho com aspectos ligados à codificação e decodificação da língua. Para ele, a alfabetização deve ser um instrumento que faça com que os indivíduos analfabetos tenham consciência dos seus direitos políticos, sociais e econômicos. Com esta visão, a educação de jovens e adultos passa a constituir-se em uma educação que liberte os indivíduos da condição de opressão e inferioridade em que são inseridos. Paulo Freire é muito enfático neste assunto em seu livro Pedagogia do Oprimido. Uma sugestão: o professor da modalidade EJA deve utilizar a prática alfabetizadora associada à do letramento, visto que limitar o acesso e apropriação da produção cultural é limitar também a inserção das práticas sociais de leitura e de escrita. Da mesma forma, como professores, devemos direcionar nosso olhar crítico para outra parcela de alunos, os que necessitam das práticas e atenção de uma forma diferenciada. Neste caso, os alunos de educação especial. Educação especial é aquela que se ocupa do atendimento e da educação de pessoas com qualquer deficiência, preferencialmente em escolas regulares, ou em ambientes especializados, tais como escolas para surdos, escolas para cegos, ou escolas para atender pessoas com deficiências intelectuais. Alguns dos seus objetivos são o desenvolvimento global das potencialidades desses alunos especiais, incentivo à autonomia, à cooperação, ao espírito crítico e criativo dessas pessoas com necessidades especiais, a preparação desses alunos para participarem ativamente do mundo social e, por último, um atendimento especial adequado às condições de cada um, sejam elas em relação a conteúdo, infraestrutura e outros. A educação especial, ela vem sendo muito discutida e também vem sendo muito adaptada ao nosso meio regular. Toda criança especial, ela tem o direito de ser matriculada numa escola regular. Porém, nem todas as escolas, nem todas as instituições regulares possuem a infraestrutura ou as técnicas ou instrumentos de trabalho para o professor que contemplem essas crianças. Muitas vezes temos deficiências leves, como um autismo ou como uma deficiência visual, que são mais fáceis de ser adquiridos as ferramentas de trabalho. Mas temos também algumas severas, como paralisia cerebral, que no contexto regular necessitaria de instrumentos, de recursos muito avançados e que muitas vezes em instituições públicas de periferia não contemplam esse aluno. A infraestrutura da instituição também deve ser adaptada, como portas mais largas, rampas, entre outras coisas.
A educação especial é uma modalidade de ensino que foi organizada exclusivamente para atender alunos com necessidades especiais, diversificando seus métodos, técnicas, procedimentos, serviços e recursos. Garante o desenvolvimento máximo das suas reais condições e de suas potencialidades. No entanto, essa especialidade de educação também se refere ao público-alvo de crianças com altas habilidades. Portanto, desta mesma forma como discorri o texto, não são só para crianças com deficiências abaixo da média normal, mas sim para aquelas acima, que pouco são citadas e contempladas. Durante o desenvolvimento da leitura e da escrita, os alunos que têm a deficiência têm dificuldade e muitos se encontram no nível pré-silábico. Lembram-se? Apenas rabiscos. E nesse nível, o aluno ainda não atribui o valor sonoro correto na escrita e na leitura. Então, ele olha pela quantidade de letras para representar as palavras. Para esses alunos de educação especial, o professor pode contar com algumas formas de auxílio extra, quanto às práticas diferenciadas, como salas de recursos, alguns centros de referências de inclusão e outros órgãos. Aqui temos referências, leitura e vídeo para completar os seus estudos. Agradeço a sua atenção e até